verso 13 ao 16. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 13 ao 16. Diz assim a palavra do nosso Deus: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Oremos. Senhor, nós te damos graças mais uma vez pelo privilégio de podermos abrir a tua palavra livremente. Agora, Senhor, apesar de nós mesmos, desvenda os nossos olhos, a fim de podermos contemplar as maravilhas da tua santa lei. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Aqui, irmãos, nessa primeira sessão após que é chamada bem-aventurança, nós somos chamados por Cristo de maneira inequívoca a vivermos e praticarmos aquilo que aprendemos na bem-aventurança. Se fizermos isso, veremos o resultado. Se não vivermos dessa forma, nós também veremos outro resultado. Aqui o texto nos chama e nos compara com duas verdades: sal e luz. Essas duas imagens, elas são importantíssimas por sua própria natureza. Porque aqui, nesse texto do verso 13 ao 16, ele nos mostra como os bem-aventurados são diferentes do mundo. E ao mesmo tempo, como eles se relacionam com esse mundo. Aqui não está sendo dito que os bem-aventurados precisam construir um castelo e viver dentro dele sozinhos. Ele está nos ensinando como os bem-aventurados devem viver nesse mundo. Qual é a nossa postura nesse mundo? Como eu me relaciono com o mundo? É importante porque aqui nesse texto, tanto o mundanismo como viver uma vida isolada é condenado no texto. Quando ele diz que nós somos a luz do mundo e nós somos o sal da terra, ele diz que nós fazemos diferença. O sal no meio daquilo que está apodrecendo, ele sustenta aquilo que está apodrecendo, enquanto que a luz faz com que os que estão em trevas possam enxergar. De uma maneira direta, nós não nos associamos com as trevas, nem com aquilo que está deteriorando. Nós estamos no mundo que está sendo deteriorado, que está se deteriorando, mas nós somos aqueles que preservam o mundo. Da mesma sorte, nós estamos no mundo das trevas, mas como luz, nós trazemos luz para aqueles que vivem em trevas. Em outras palavras, aquele que se chama que é luz, é aquele que é sal. Ele vai ser sal no mundo e vai ser luz no mundo, não em um gueto, em um lugar separado. Como eu e você viveremos assim. Desta forma, o texto ele condena os dois extremos: o mundanismo, a secularização, a igreja se tornando como o mundo, a igreja não influenciando o mundo, e ao mesmo tempo qualquer tipo de vida isolada, em que nós imaginemos que por não nos relacionar com o mundo, nós vamos viver uma vida mais pura do que os outros.
provado, é importante dizer isso. John Stott, comentando esse texto, fala que Jesus estava no topo do monte, e que provavelmente, daquele monte onde ele estava falando o sermão, ele viu um mar morto, que era uma relação diferente com o sal que matava. E por outro lado, ele via os essênios, que eram conhecidos como o grupo da luz, os irmãos da luz, mas que viviam dentro do seu castelo e não iluminavam ninguém. Provavelmente ali ele está se dirigindo àquele grupo dizendo: nós somos o sal do mundo, nós somos a luz no mundo, no meio das trevas. Quais são as características de cada uma dessas imagens estabelecidas pelo Senhor Jesus Cristo? Primeiro, importante dizer que o sal é uma grande bênção quando ele realmente salga. A luz é uma bênção quando ela realmente ilumina. É interessante que ele fala do sal que não salga e da luz que não ilumina. Ele coloca, por exemplo, na parte B do verso 13: ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Qual a função dele? Não presta para nada, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. A mesma coisa ele fala na parte B do verso 14: vós sois a luz do mundo. Mas ele diz: ora, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Você não pode acender uma luz e colocar no lugar onde aquela luz não pode iluminar a casa. Qual a função dela? Qual é a função dessa luz? Ela foi acesa e está colocada num lugar onde ninguém vê e ninguém pode ser iluminado por ela. Não tem função nenhuma. O sal precisa ser derramado para que ele possa ser entranhado. A luz precisa brilhar no meio das trevas. Nós vivemos como bem-aventurados no mundo que está apodrecendo, onde as trevas dominam sobre tudo e todos. Esta é a vida cristã. Vida cristã no meio de um mundo em apodrecimento e no meio de uma nação, de um mundo nas trevas. Primeira imagem, vamos então pensar na primeira imagem especificamente sobre o sal. Alguns estudiosos eles têm algumas ideias, alguns conceitos sobre o que seria essa imagem de Cristo dizendo: vós sois o sal da terra, e se o sal ficar insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelo homem. Vós sois o sal da terra. Qual a primeira função do sal? A função do sal ela tem um aspecto negativo e um aspecto positivo. Como negativo aqui não é que é um aspecto ruim, é o que ela evita. Por exemplo, como função negativa do sal, ela combate a deterioração. Quer dizer, aquilo que está apodrecendo para de apodrecer, aquilo que estava morrendo para de morrer. No passado não havia geladeira. O sal era colocado na carne para evitar que ele apodrecesse. Não havia, a função era essa, você não tinha a função de geladeira como nós temos hoje. E nós sabemos muito bem que o sal tem essa função de proteger, de evitar que se apodreça. Entretanto, perceba que desta mesma forma, olhando para essa figura, não é? Nessa função negativa, podemos dizer, da mesma forma, os cristãos estão continuamente combatendo o mundo que está apodrecendo moralmente e espiritualmente. Da mesma forma, nós estamos no mundo que está apodrecendo moralmente e espiritualmente. Quantas vezes já aconteceu isso com você? Alguém está prestes a contar uma piada imoral ou que dá uma ideia negativa sobre as coisas de Deus.
E ele sabe que você é um cristão. Você chega no momento e ele para de contar piada, porque ele sabe que você é um cristão. Ele não vai deixar de contar em outro momento, mas naquele momento ele para de contar. A sua presença inibiu a possibilidade dele contar aquela imoralidade. Você serviu como alguém que impede a prática do mal. Não, esse é crente, não fale, não conte essa piada, porque ele é crente. Da mesma forma, nós deveríamos agir em toda e qualquer área da vida, não só quando alguém pensa em piada. Alguém está fazendo um negócio ilegal. Eles não vão chamar você como cristão para participar disso, porque eles sabem do seu compromisso com a verdade. Se eles vão olhar um site que tem algo na internet, algo que não é santo, algo puro, e você chega, eles vão tirar porque sabem que você não concorda com aquilo. A igreja do Senhor no mundo, ela serve para proteger, para sustentar esse mundo, para que ele não apodreça de maneira rápida e imediata. O mundo é corrupto, mas eles poderiam ser ainda pior se a igreja não estivesse aqui. Se não houvesse a restrição, o exemplo, a vida e a oração dos santos. Se a igreja do Senhor não estivesse aqui, restringindo o mal no meio da sociedade, o que é ruim seria pior. O mal que você tanto diz que está destruindo a sociedade seria infinitamente pior. Graças a Deus pela igreja. Isso é uma imagem belíssima do texto que nós já lemos pela manhã, na nossa leitura continuada das Escrituras, lá na narrativa da destruição de Sodoma e Gomorra. Quando Abraão intercede por aquela nação, ele diz assim: se tivesse 50 justos ali, o Senhor ia destruir? Ele disse: não. 45, eu não destruiria. 40, eu não destruiria. 35, eu não destruiria. 30, eu não destruiria. Veja qual a relação. Se tivesse 20 justos ali, eu não destruiria aquela nação. Veja o que significa os santos no meio de um mundo apodrecido. Eu não destruiria aquela nação. Mas quando o mundo fica como a época de Noé, ele pega os seus e põe numa arca e destrói todo mundo. Quando o mundo fica como na época de Ló, ele tira a família dele e destrói todo mundo. Mas ele sempre preserva os seus e a igreja do Senhor aqui. A expansão do reino aqui. O desejo de ver a igreja crescendo. É você poder não apenas perceber mudança social, cultural no mundo, não. É ver o mundo espiritualmente sendo transformado. Porque o Senhor é quem cuida da igreja. A oração dos santos, a vida, restringe o mal no meio da sociedade. O sal protege contra uma nação que está apodrecendo. Mas ao mesmo tempo o sal, de maneira positiva, não é? Mas interessante, ele age secretamente. Parece uma imagem estranha, porque a imagem da luz é exatamente o oposto, ela age abertamente, enquanto o sal ele age secretamente, de uma maneira continuada. Você não percebe, você acha que não está acontecendo, que o mundo está piorando, você acha que o mundo está vivendo cada dia pior, longe de Deus, e que a sociedade está apodrecendo mais e mais, e você não percebe, você não nota que o Senhor ainda protege, ainda guarda, ainda sustenta esse mundo por causa da igreja.